E não vamos esquecer do like, para que o algoritmo do YouTube reconheça como algo relevante, um assunto que as pessoas gostam e divulguem isso. Tá? Muito obrigado. A lição de hoje é de número 50. Conta de si. É o título da lição. No item de número 50, a lição é intitulada Conta de si. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Paulo nos diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Emmanuel, então, comenta. Eu vou ler, depois volto estudando a leitura. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao término das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? É uma pergunta. A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina, cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Voltando agora na leitura e explicação. O título é Conta de Si. O versículo é de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Emmanuel nos diz assim: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Ou seja, que todos nós estamos destinados, a buscar, focados, a buscar a solução dos problemas que nos rodeiam. No dia a dia, os desafios existenciais nossos. É muito natural que isso nos ocupe o tempo, a mente, o sentimento. Entretanto, ele diz, é necessário saiba a espécie de conta que prestará ao Supremo Senhor ao término das obrigações que lhe foram cometidas. É natural que a gente se ocupe com as nossas necessidades,
com os desafios existenciais. No entanto, eu não posso perder de foco qual a finalidade de estarmos neste mundo, de reencarnarmos neste mundo. Eu não posso trocar o essencial pelo transitório. Tá certo? É verdade que as tribulações, as dificuldades, as rotinas nossas nos ocupem um tempo, nos chamem a atenção. Mas temos que estar sempre lembrando a verdadeira finalidade da nossa existência. A verdadeira finalidade da nossa existência é aprendermos com as situações da vida a como não continuarmos obtendo os resultados que não desejamos. Ou seja, eu preciso estar focado na vida para observar de que maneira está retornando as minhas ações, como é que eu ando me sentindo quando nutro no meu coração maus pensamentos, na minha mente maus pensamentos, no meu sentimento más emoções, acalento essas más emoções. Como é que eu fico no final do dia, no final da semana, no final do mês? Eu tenho que estar sempre atento para observar esses feedbacks entre as minhas ações, que são pensamento, é uma ação, sentimento, é uma ação, palavra, é uma ação, e, finalmente, as atitudes. Como é que elas estão? E aí, então, para que eu perceba se elas estão coerentes com aquilo que eu desejo para a minha vida, ou seja, para que eu saiba se eu estou agindo, plantando com elas, para colher harmonia, paz, equilíbrio, amor, basta que eu olhe o que hoje eu estou vivendo em minha vida. As escolhas que eu as faço livremente. Ninguém me obriga a fazer nenhuma. Mas depois de feita, vêm as consequências. Consequência não é punição, não é castigo de Deus. É consequência, é retorno. É tudo que vai e volta. Né? Toda ação tem uma reação contrária. Consequência também não é negativo. Depende da origem da ação. Se eu fiz uma ação boa, a consequência dessa ação, desse pensamento, desse sentimento, dessa atitude, desta palavra, será boa para mim. De alguma maneira. Agora, se for má, aí virá algo maléfico. Então, consequência não é punição, consequência não é algo ruim. Depende do que origina esta consequência. E então ele está dizendo assim que é necessário que saibamos a espécie de conta que vamos prestar ao Supremo Senhor. Que tipo de conta prestaremos? Não é verdade? Bom, vamos lá, vamos pensar. As contas que prestaremos ao Senhor é a nossa consciência. Não há um tribunal que ficará nos julgando. Os anjos do céu têm mais o que fazer, né? Que a gente brinca, do que ficar sondando a vida pessoal e particular de cada ser humano. Isso não teria sentido, mas a minha consciência, que é a centelha divina que existe dentro de mim, esta sim, esta sabe tudo o que fiz e por que eu fiz. Então eu não consigo mentir, enganar a minha consciência. Eu engano as pessoas, eu engano todos que estão à minha volta e até mesmo tento me enganar enquanto estou na Terra. Mas a partir do momento que eu desencarno, morro, passo para o outro plano, a minha consciência, eu não consigo enganar. Ela sabe o que fiz, quando fiz e por que fiz. Mesmo que eu fiz algo aparentemente bom,
Mas, no fundo, o que eu pretendia não era bom, a minha consciência sabe. E a gente sabe que, quanto a isso, as atitudes podem ser mascaradas, más atitudes, de diversas formas. De maneira que a gente pode olhar uma pessoa e pensar que ela é santa, porque tudo que ela está fazendo na nossa frente é algo muito bom. No entanto, o interesse, o que ela busca por trás, é algo muito maléfico. E que só vai ser revelado lá na frente, depois que ela conquistar aquilo que ela deseja. Isso parece político, que na hora que está ali prometendo para todo mundo a solução de todos os nossos problemas, parece que ele vai ser bom. No entanto, quando ele ali entra e ganha o poder, aí que a gente vai ver se realmente será bom. Inquieta-se, continuando, inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidada de si mesma. Então aqui Emmanuel está falando assim, que muitas vezes a gente perde o sono mesmo, perde a paciência, perde o equilíbrio, perde até a saúde física, de tanto se preocupar com os outros, que não a nós mesmos. E ele diz assim, homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros, que às vezes ficamos desesperados porque queremos que alguém melhore, que alguém cresça, modifique, né? Que amadureça, que ganhe responsabilidade na vida. E isso, como nós não temos o poder sobre a vida de ninguém, não temos o controle sobre a vida de ninguém, isso acaba esvaindo-se pela nossa mão. É um sonho que nunca alcançamos. E quando alcançamos, foi uma coincidência de que aquela pessoa que queríamos que mudasse, mudou, mas não foi por nossa causa. Não foi porque queríamos. Foi porque alguma coisa aconteceu a ela e ela viu que ela precisava mudar. Ninguém cresce, evolui ou modifica por ninguém. Não existe isso. E nós não temos o poder de modificar ninguém à nossa volta. Só temos o poder de modificar a nós mesmos. E ele está dizendo quantas pessoas existem no mundo que perdem o equilíbrio da sua vida nessa tentativa, passam uma vida inteira sonhando em mudar os outros. Mudar a esposa, o marido, o filho, a filha, os filhos mudarem os pais, os amigos, né? E não vai acontecer. E ele diz assim, até mesmo chegamos na ideia de mudar determinadas instituições. Olha só que ponto chegamos. Muitas vezes a gente traz no coração, acalenta no coração a ideia de mudar uma instituição, um local de trabalho, uma igreja, um templo religioso. Não quero mudar aquelas pessoas. E isso começa a criar desequilíbrio, desarmonia, porque alguém não concorda, porque alguém discorda, porque alguém faz diferente, porque alguém não faz como eu mando. Daqui a pouco eu estou agressivo, eu estou brigando com todo mundo, eu já não quero mais nada. Então ele está dizendo aqui, até que ponto nós trazemos essa desesperada ideia de mudarmos pessoas. Aí ele continua, todavia, a quem pertencerão de fato os patrimoniais do mundo? Agora ele está falando uma pergunta. A quem nós achamos que pertence tudo que existe de patrimônio do mundo? E ele diz, a resposta é clara. Com certeza, não é nosso, está tudo emprestado. Mesmo que no cartório esteja registrado o meu nome, é meu enquanto eu ali estiver vivo, ou com o meu registro no cartório, né? Então, temporariamente, mas muito temporariamente, algumas coisas passam a ser minhas. Mas logo eu parto e devolvo ao dono do universo, que também passa para outros. E assim, depois de mim, outros serão donos. Assim, quando eu cheguei também,
muitas vezes, aquilo que eu ganhei dos meus pais já passou para mim, era dos meus pais, às vezes já era dos meus avós, que passaram para os meus pais, que passaram para mim e agora estou deixando para meus filhos. Quer dizer, os patrimônios vão de mão em mão, isso quando nós estamos falando dentro da minha família, e às vezes vão para outras famílias, migram para outras famílias. E ele diz assim, a resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. Então, agora vamos supor que a gente esteja, hoje está na moda o Elon Musk, então, riquíssimo, bilionário, mas o dia que ele partir, ele vai ter que se libertar de todo. Nós não levamos, não é só ele, nós não levamos nem um fio de cabelo nosso. Tudo ficará, o corpo ficará, só o espírito nosso que vai. Então, o que importou, se eu sou rico, se eu sou pobre, na hora da morte, todos somos iguais. Vamos todos para um caixão, para um cemitério, vai apodrecer o nosso corpo e pronto. Aqui é onde se iguala todo mundo. Na fronteira entre a vida e o mundo espiritual ou a morte, é ali que se iguala a todos. Filhos de Deus. Simplesmente. Não importa se eu sou gordo, se eu sou alto, macho, baixo, feio, bonito, não importa a raça, a cor, religião, nada. Ali, naquele momento, todos somos filhos de Deus. Espíritos. E aí ele fala, vamos entregar a novos operários de Deus, outros filhos de Deus, nossos irmãos, podem ser filhos que seriam os descendentes, ou pode ser que a empresa vai passar para um de outro, a serviço da evolução infinita. Vai continuar. Indiretamente ele está dizendo que quando nós nascemos, o mundo já existia. E quando nós morrermos, o mundo continuará existindo. Muitas vezes melhor do que quando estávamos aqui. Isso que nos dói, né? E a gente sempre pensa que para que as coisas funcionem, para que as coisas aconteçam, para que as coisas cresçam, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar no meio, metendo meu dedo, ou dando minha opinião. E às vezes, gente, as coisas podem funcionar muito melhor se eu não me intrometer. O argumento, ele continua, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina, ele está falando assim, se sempre prestaremos conta a Deus, particular nossa, então nós não temos nenhum compromisso com a família, com a casa, com o local de trabalho, com o grupo de trabalho, com o grupo religioso ou com o mundo. Dá impressão, ele está falando, dá impressão. Então ele vai explicar. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, nossa família, a posse do lar, nossa casa, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem, do agrupamento que trabalha as oficinas, seja religiosa, seja o trabalho onde se ganha o pão, são agrupamentos, pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, aonde ele se encontra, no círculo a qual ele ficou responsável, se aliou de livre e espontânea vontade, é obrigado a revelar sua linha de conduta para. Então, ele deve, sim, ser claro, ser sincero, ser honesto com a família dele, porque ele escolheu. Não pode fazer jogo duplo, não pode enganar, trapacear, roubar, explorar,
Ele tem que ser honesto com a família dele, com a casa em que se asila. Puxa, se às vezes aquele local que nos alberga, o corpo físico, que nos protege dos intempéries da natureza, do vento, da chuva, do sol, do frio, nós não temos, às vezes, cuidado com aquilo, né? Vamos usando até a casa cair aos pedaços. E, no entanto, qual é o carinho que temos? Não é apego ao bem material. Algumas pessoas falam, não, minha casa é assim porque eu não tenho apego. Muitas vezes é descuidado mesmo. Limpeza. Não estamos falando da beleza, estamos falando do asseio, da higiene, do cuidado, de dizer assim, Senhor, tem uma forma que eu lhe agradeço por ter um lar, um lugar onde me abriga, uma telha, onde eu posso ficar debaixo quando chove. E eu tenho uma maneira de te dizer obrigado. Eu cuido, né? Eu cuido, eu dedico naquilo ali, para que isso fique, mantenha e passe para minhas próximas gerações. Eu não só exploro aquele local, ou falo mal do local, eu agradeço a Deus. E como eu agradeço? Eu encho o meu lar de gratidão, porque nem todo mundo tem casa. E alguns que têm, às vezes é aquela alugado e paga, para pagar o aluguel é muito difícil. Mesmo assim, você ainda tem um lugar e não está morando debaixo da ponte ou na rua. Então, ame aquilo que você tem. Às vezes, reclamar o que você não tem, o que você gostaria de ter, não adianta nada. Valorize o que você tem. Augusto Cury nos diz que se eu não souber retirar do meu sapato que eu calço agora o máximo do conforto, de gratidão, porque nem todo mundo tem um sapato confortável, ou até sapato, eu jamais vou conseguir valorizar coisas maiores na minha vida. Nós temos que ser mais gratos a tudo, a pequenas coisas que estão à nossa volta. E é sendo grato que eu estou, não é orando a Deus, dizendo obrigado, Senhor. É como eu vivo com aquilo que eu agradeço a Deus. Porque vamos supor que eu digo, obrigado, Senhor, pela minha casa, mas não cuido da casa. Então é melhor que eu nem olhe agradecendo a Deus e me dedico a cuidar da casa como um ato de gratidão. É melhor que eu cuide das pessoas que estão à minha volta com amor e gratidão, do que eu simplesmente, na hora de eu dormir, falo obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha esposa. Mas no dia seguinte eu já nem dou mais bom dia, não os trato bem, não cuido deles, não quero saber como eles estão na noite seguinte, que eu vou dormir, obrigado de novo, obrigado. Quer dizer, falar é muito fácil, que eu quero dizer. Dizer a Deus obrigado pelas coisas é muito fácil. Agora, agir com zelo e gratidão é mais do que uma oração. Muito mais do que uma oração. Então, tudo que eu cuido com amor, tudo que eu agasalho na minha onda mental, minha onda mental é a seguinte, é olhar, às vezes eu saio do quintal de casa e olho um pé de limão, de acerola e digo, nossa, que bonito, obrigado, Senhor, porque está nascendo um pé frutífero no meu quintal. Significa que não tem irradiação aqui, né? Porque senão mataria todas essas plantas que tem aqui. Significa que o meu solo é fértil. E significa que daqui a pouco eu vou poder colher um fruto no quintal de casa. Muito obrigado, Senhor. Aquela planta recebe da minha mente, do meu coração, a enorme gratidão por ela. Ela cresce muito mais forte. Faça esse exemplo para ver como a força, a onda da gratidão é a melhor oração que tem. Algumas pessoas me perguntam assim, Lu, como existe alguma oração para isso ou alguma oração para aquilo? Eu digo, só existe eu conheço uma grande oração para tudo. Gratidão de sentimento, de pensamento e de atitude naquilo que você quer agradecer a Deus. Como que você agradece?
né, as coisas que você tem, cuidando, usufruindo da melhor maneira possível e dando a ela um tempo de existência maior. É assim que a gente agradece. Mas o homem, na conta que ele é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa que asila, com a fonte de atividades comum. Sermos sinceros, inclusive com a nossa consciência de que forma estamos recebendo dinheiro. Porque o dinheiro paga a nossa conta. Isso é inevitável. Mas será que eu posso, como um cristão, fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro e pagar minha conta? Qualquer coisa em nome do dinheiro? Provavelmente não. Há atividades que arrecadam dinheiro muito mais do que outras, que são legais, honestas, moral. Existem atividades que não são honestas, não são morais, não ajudam a humanidade. Pelo contrário, vamos lá, vamos colocar uma aqui. Droga, vender droga. Primeiro que é ilegal. Mas se o Congresso legalizasse, é imoral. Porque nem tudo que é legal pela lei do homem é moral pela lei de Deus. E um cristão tem que seguir a lei de Deus acima da lei dos homens. Então, se o Congresso permitir o aborto, a partir de hoje, o Brasil permite o aborto. Eu vou abortar? Não posso. Sendo cristão, não pode. Porque Deus não permite que o ser humano mate outro ser humano, mais ainda uma criança, que não tem direito de defesa no ventre da mãe. Não tem nem voz para gritar e dizer o que ela deseja. Então, pode ser legal, mas não é moral. E daí também vem o ganho da nossa profissão. Se eu não tomar cuidado, eu começo a ficar rico, ganhar muito dinheiro, mas estou fazendo de maneira imoral ou ilegal. E isso não justifica. E eu vou dizer assim, não, mas eu tenho que pagar minhas contas. Se todos nós formos por esse caminho, vamos nos destruir. É o que está acontecendo. Estamos vendendo um monte de química e de produtos que destroem a saúde das pessoas. Naturalmente, continuando, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, cada um de nós, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Ou seja, nós prestaremos conta à nossa consciência das menores atitudes que tomamos. Não só o que fizemos, mas por que fizemos. Qual é a finalidade daquilo? Muitas vezes, fizemos algo errado, mas a intenção era correta, digna e certa. Então, a atitude foi errada, mas a intenção foi certa. Isso tem, eu diria assim, há nuances para a gente analisar. Tá? Tem atitude errada pela intenção errada, tem atitude errada pela intenção certa, tem atitude certa pela intenção errada e tem atitude certa pela intenção certa. Isso a nossa consciência não tem como enganar. E é nesse sentido que prestamos conta. Não é que alguém está olhando e vai pedir para nós contarmos a história, para nós nos defendermos, não seremos julgados nesse sentido de julgamento. Nós mesmos sabemos, nós mesmos conseguimos enxergar, depois que desencarnarmos, os nossos erros. Enxergar a verdade sobre nós. E é isso que mais nos esmaga, nos realmente atormenta.